Opa! Pessoal, tudo bem? Boa noite. Me falem se vocês estão ouvindo tudo bonitinho, tá? Preciso saber. Alô, som. Vocês estão me ouvindo direitinho? A tela ficou meio ruimzinha agora, deixa eu voltar pro normal. Aí. Pronto. Vou até entrar aqui, pessoal, rapidinho no meu próprio canal. Vocês estão me ouvindo direito? A imagem tá boa? Me conta aí, tá? Porque eu tô gravando pelo celular. Eu tô usando o celular como câmera. Vou gravar por ele a live. E também vou gravar pelo computador. Assim a gente tem redundância, porque essa live tem que ser gravada pra vocês verem depois, quem quiser ver, tá? Então a gente tá fazendo aqui tudo da melhor forma possível. Boa noite, pessoal. Já começamos, né? Que agora são 7h56. Nós tínhamos marcado para as 8, mas acredito que a gente vai começar um pouco antes. Epa! Acredito que a gente vai começar um pouco antes. Deixa eu ajustar aqui meu brilho da tela. Olha que bonito. Ficou legal até que a imagem, né? Tô usando aqui algumas iluminações bonitas aqui. Tá ficando bem legal. E esse quadro que vai aparecer aqui no canto em algum lugar, ó. Eu vou deixar ele mais pro cantinho aqui, que eu acho que ele vai dar menos ruim pra gente. Deixa eu colocar ele mais pro canto em algum lugar aqui. Aqui. Vou deixar ele no canto, pessoal. Eu tô usando ele por conta do iPhone, porque ele meio que tá gravando a tela do celular, tá? O celular tá com a câmera aberta e vocês estão me vendo. Aí eu vou deixar o quadradinho ali no cantinho pra não aparecer muito, tá? Porque realmente a gente tá usando o celular pra gravar. Eu ia usar a câmera com aquele aplicativo novo da Canon, mas eu não consegui fazer por conta do cabo. Então a gente vai fazer direto pelo celular aqui, bem bonitão. Deixei mais no cantinho agora que aí não atrapalha muito vocês, tá? Bom, vamos nessa, né? Já somos 56 pessoas. Deixa eu avisar já no meu Telegram que a gente vai começar agora a primeira aula live agora. Show! Bom, vamos começar, né? Vou abrir meu roteirinho aqui que eu tenho um roteirinho de todas as aulas já pronto. Uma maravilha, né? Adoro isso, tecnologia, muito bom. Bom, vamos nessa. Tudo certo. Esperar mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Porque, né, a gente marcou pras 8. Eu tenho certeza que vai ter gente atrasada ainda. Enquanto isso, eu vou trocar uma ideia com vocês, tá? Essa semana, bom, vocês viram aí nos stories que eu ando postando. Nós estamos fazendo essa maratona, vai ser muito bacana. São 10 dias, cara. Sabe, 10 dias? Vocês estão entendendo que 10 dias é coisa pra caramba? São 10 dias de lives seguidas. E a gente vai gravar essas lives e a gente vai fazer um PDF, como a gente tinha falado lá. Vamos fazer tudo bonitinho, porque, é pra vocês absorverem o conteúdo, aproveitarem tudo ao máximo. Sério, de verdade. Já gostaria já de começo, pessoal, de lembrar, na verdade de falar, se acontecer de passar algum barulho aqui atrás, de ter alguma coisa aqui em casa, é porque, né, aqui essa janela dá na rua e é barulho mesmo, faz parte. Mas é isso. Faz parte, o que importa é que o conteúdo seja passado para vocês. A qualidade já tá melhorando bastante. Show. Caraca, gente, que legal ver os comentários de vocês, sério. Boa noite pra todo mundo, tá? Boa noite pra todo mundo que tá na live. Já somos 70 e poucos ali, 74, 75, por aí. Vamos ver se a gente chega no 100 hoje, hein? 100 simultâneos, quem sabe? Eu acho que chega. Daqui a pouco vai dar hora e aí eu começo o nosso papo de hoje, que acredito que vocês já tiveram um spoiler, e o papo vai ser sobre identidade fotográfica e algumas coisas um pouco mais iniciais pra gente pensar na fotografia, tá? Eu acredito que todos vocês que estão aqui estão na lista de e-mail e a gente minha equipe enviou essa semana, na verdade acho que foi ontem, a lista de todas as aulas que a gente vai fazer nesses 10 dias. E vocês já podem conferir lá um spoiler do que vai rolar, né? Sim, pra quem tá perguntando, eu tô pelo celular, tô usando ele, né, meio que capturando a tela dele, e eu tô gravando pelo celular e tô gravando pelo computador. Assim, a gente não tem problema de perder nada aqui. Vai ser
Qualidade show de bola para depois ir para vocês. E agora são 8 horas, começando, então vamos nessa. Deixa eu já pegar minha garrafinha de água aqui, ó. Vou deixar ela aqui no cantinho porque é importante. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira aula da Maratona de Retratos Criativos. A primeira aula de 10 aulas, sim, serão 10 aulas com muito, mas muito conteúdo mesmo para vocês, eu prometo. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito bacana sobre identidade na fotografia. Vamos falar sobre algumas coisas que o retrato traz de importante, que vai nos ajudar na fotografia em geral, para outras áreas dela também. E eu espero que vocês gostem muito do papo de hoje. Hoje vai ser um papo mais trocando ideia com vocês. Algumas das outras aulas a gente vai ter uma coisa um pouco mais prática ali, para poder, ter uma dinâmica diferente. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as aulas, vai ser sensacional. Lembrando para vocês que a gente vai ter também algumas coisinhas legais além das lives. Nós vamos gravar, como eu disse, a gente tá gravando aqui a live para vocês. Todo mundo vai poder reassistir, quem não conseguiu estar aqui hoje vai poder assistir. A gente vai liberar todas as aulas para vocês gravadas, além de uma coisa muito legal, que a minha equipe vai transcrever um PDF dessas aulas. Dessa forma vocês vão pegar um resumão do que aconteceu, tá? Então, muito bacana para vocês aproveitarem. Aproveitem esses 10 dias, porque vai ser sensacional. Sensacional. Bom, vamos nessa. Vamos começar já a trocar uma ideia sobre fotografia. Para quem tá aqui e não me conhecia ainda, eu sou o Gui Rossi. Eu fotografo aí faz alguns anos já. Vai fazer aí por volta de 5 a 6 anos. Eu sou mais especializado hoje em retratos, mas também trabalho com marcas. E eu acho que é importante dessa contextualização, porque tudo que eu vivi com a fotografia vai ter muito a ver com o que eu vou falar na aula de hoje, tá bom? Já somos 111, cara, já batemos os 100. Caraca! Vamos lá, vou pegar meu roteirinho aqui. E eu queria começar a falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, que na verdade foi Eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória para chegar no ponto desse assunto, tá? Eu acho que assim como muitos de vocês que estão aqui, que podem estar começando na fotografia, que podem estar começando nos retratos, eu também comecei dando alguns trupiques ali na fotografia, dando alguns tombinhos. Acho que faz parte, né, da carreira de todo mundo. Nós vamos cair, vamos encontrar dificuldades e vamos passar por elas. No começo, quando eu comecei a fotografia, eu comecei muito com um lado um pouco mais documental e fotografia de rua. Eu não era muito especializado no retrato. E tudo isso que a fotografia de rua me trouxe, todas as fotografias que eu experimentei, saindo por aí, colocando a mão na massa ali mesmo, tudo isso me trouxe alguma coisa de bom que eu posso, e eu tenho certeza, na verdade, que hoje me ajudou a construir a minha identidade, me ajudou a construir a carreira até o momento que eu tô e vai me ajudar a construir daqui pra frente também. Por que eu falo isso, pessoal? Porque nós, quando estamos no começo, a gente acaba esquecendo algumas coisas da fotografia, a gente acaba deixando algumas coisas de lado e nossos desejos, a nossa ganância em alguns momentos, algumas coisas que a gente quer pro futuro acabam encurtando o nosso tempo de aprendizado e muitas vezes acaba inibindo que a nossa vida, o que a gente vê, o que a gente passa, né, durante a vida, entre no nosso trabalho. Eu já falei algumas vezes e vou repetir hoje, eu gosto muito da ideia do Sebastião Salgado, meio clichê, mas faz parte porque o cara é sensacional. Ele falava muito de como o nosso trabalho espelha tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, tudo porque a gente viveu, ele acaba se refletindo no nosso trabalho. Todas as vivências, tudo que você assistiu, tudo que você passou quando você era criança, acaba de alguma forma acontecendo ali junto com o seu trabalho. E isso é muito bacana. Por que é bacana mesmo? Porque é isso que nos torna diferentes, né? Cada pessoa vive de uma forma diferente, cada pessoa passa por traumas, por coisas boas, de formas diferentes. E por isso cada pessoa tem uma sensibilidade artística muitas vezes diferente da outra. E isso é muito bacana, a gente não pode deixar que isso acabe, né? A gente tem que começar a colocar mais disso no nosso trabalho. Muitas vezes
Por isso que eu tava falando da minha carreira, de alguns erros, de algumas coisas que eu já fiz. Muitas vezes eu fiquei muito focado num lado tão comercial que eu acabei deixando de ser eu mesmo, eu acabei deixando de fazer o trabalho da forma como eu gostava de fazer. E isso foi muito prejudicial pra mim. E acredito que, eu espero que isso acenda a ideia na cabeça de vocês pra perceberem o quão prejudicial pode estar sendo pra vocês. Muitas pessoas passam a ideia só de fotografia muito ligada a marketing, muito ligada a dinheiro. E tudo bem, a fotografia pode e vai ser a profissão de muitas pessoas, mas no começo é importante que a gente entenda a relação que a fotografia tem e como ela muda a nossa vida de várias formas, na verdade, né? Como a fotografia me mudou na questão de comunicação, como eu comecei a me lidar muito melhor com pessoas após ter começado a fotografar, como ela me possibilitou experiências diferentes e como eu aproveitei cada uma dessas experiências, além de tudo aquilo que eu já tinha vivido, para construir o trabalho que eu tenho aqui hoje. O trabalho que vocês acompanham, que vocês veem as fotos, que vocês comentam, que vocês dão os likes. Tudo aquilo tem um pedaço de mim, né? E boa parte de mim lá. Todo o meu esforço, tudo que eu vivi. Isso é muito bacana. Comecem a perceber como, de fato, nós devemos fazer isso e como grandes profissionais fazem isso também. Colocam isso lá, colocam o coração e a vida deles lá. Não é só marketing, não é só dinheiro. É um equilíbrio de várias coisas. E eu acho muito importante isso, tá? Pensem sobre isso. Além de tudo isso, além de toda essa vivência com foto street, com foto documental, tudo que eu aprendi durante esse tempo, depois de um tempo eu comecei a gostar dos retratos. Os retratos, eles começaram a se tornar muito interessantes na minha cabeça, porque a possibilidade que o retrato traz pra gente de lidar com as pessoas é a melhor parte, porque a fotografia é muito disso, nós adoramos lidar com pessoas e isso vai ser o cerne da questão na maior parte das vezes. E outro ponto muito, mas muito importante mesmo, pessoal, eu acho que é como o retrato nos dá a opção de colocar mais ainda da gente dentro do trabalho. Muitas vezes num casamento, num evento, numa fotografia documental de fato de rua, você não tem essa possibilidade de ir lá, direcionar, de colocar suas ideias pra fora, de colocar o seu sentimento pra fora. Isso não é uma opção em alguns tipos de fotografia. Mas o retrato, ele possibilita muito isso. E o aprendizado de tudo isso acaba sendo levado para outras coisas. Todos os aprendizados que eu tive dirigindo pessoas, lidando com pessoas diferentes, com egos, com autoestima, acaba me ajudando quando eu tô fazendo, por exemplo, um trabalho para uma marca, quando eu tô fazendo uma editorial, quando eu tô fazendo uma reunião com um cliente que eu vou ter que fotografar um produto que não tem uma pessoa. O retrato me ajudou nisso também. Porque eu aprendi com o retrato a lidar com pessoas, a lidar diretamente com elas e estar sempre conectado com as pessoas. E vai ser difícil em alguns momentos, as pessoas vão nos irritar, as pessoas vão trazer coisas boas na gente também. Faz parte, porque todo ser humano é variável, né, cara? Assim como todos nós, somos variáveis. E a gente tem que aprender com isso. O retrato, ele é uma aula pra nossa vida. Pensem nisso. Sério, de verdade. Pensem nisso. Eu sei que pode estar soando meio brisa demais, mas pensem nisso. E uma coisa legal que eu aprendi com o retrato, na verdade, duas coisas muito interessantes, pessoal. Foram dois lados dele. O primeiro lado do retrato que eu aprendi foi, de fato, retratar as pessoas. Conhecer uma pessoa, conhecer um cliente, conversar, ter diálogo com esse cliente. E a gente vai falar mais sobre esse diálogo e sobre essa situação de lidar com o cliente depois. Mas quando você conhece uma pessoa, quando você conhece um cliente, você tem que aprender a ter esse diálogo, a ouvir muito ele, a entender um pouco ele. Porque de fato aquela pessoa está procurando você muitas vezes para retratar quem ela de fato é. Às vezes uma pessoa que esqueceu a essência dela, que não está se sentindo bem consigo mesma. É nosso trabalho muitas vezes retratar de fato algo que já existe, algo que já acontece, alguém. E de uma forma bem original, de uma forma bem, como que eu posso dizer, real mesmo, é uma coisa bem... Não tem como maquiar isso. Até tem, né? Mas o certo não seria maquiar quando a gente pensa em retratar dessa forma. E isso é muito legal, cara. A fotografia me ensinou pra caramba quando eu tive a oportunidade de entender as pessoas e de retratar elas. E depois de um tempo, quando eu comecei a perder um pouco a vontade de trabalhar com isso, de retratar as pessoas, eu comecei a produzir mais pra mim mesmo. Comecei a pegar e fazer portfólio. Eu já fazia bastante, mas era uma coisa um pouco mais comercial. Depois de um tempo eu comecei a perceber que o portfólio era uma oportunidade
de mostrar quem era eu mesmo, quem era o Gui de verdade, o que ele gostava de passar nas fotos, os sentimentos que estavam na cabeça, as ideias que eu queria passar, as formas com qual eu queria impactar as pessoas. O retrato ele também tem esse poder. Não é só retratar o próximo, muitas vezes você vai retratar você mesmo. E às vezes é inconsciente. Nem sempre você vai estar percebendo que você vai estar fazendo isso. Às vezes você vai fazer um ensaio de portfólio que você achou legal, e no meio do ensaio, sua direção, tudo que você vai escolher para aquela foto acontecer da forma como você quer, tá transparecendo quem é você de verdade, né? Quem é você aqui dentro. E isso é muito legal. Foi quando eu entendi isso que eu comecei a ver a possibilidade de fazer os retratos das pessoas, de convidar pessoas para fotografar pensando em criar histórias, em criar narrativas, em criar cenas. E eu achei isso muito legal, porque quando eu tenho essa liberdade criativa para criar essas cenas, histórias e tudo mais, eu consigo colocar minha identidade fotográfica para fora. E essa identidade fotográfica ela é percebida pelos clientes, por vocês fotógrafos, pelas marcas. Os projetos que me levaram mais adiante foram aqueles projetos que eu coloquei quem eu era mesmo dentro. Foram as fotos que eu coloquei, que eu pensei, que eu trouxe a pessoa e falei, pô, então você vai ser um personagem hoje, você não vai ser você mesmo. E é muito interessante. Eu gostei de falar desses dois pontos e estava no meu roteiro dessa live de hoje, porque eu acho muito importante que nós fotógrafos entendamos sobre isso, sabe? A gente tem que saber retratar, mas a gente também tem que saber retratar nós mesmos. Não é só o próximo, mas também às vezes é sobre nós, entendeu? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso. É uma coisa para deixar na cabeça de vocês mesmo. Não é só a possibilidade de retratar uma pessoa que tá externa, mas sim a possibilidade de retratar você mesmo, suas ideias. E muitas vezes dar esse espaço para suas próprias ideias pode trazer muitos frutos, pode trazer muitos trabalhos, muitas coisas legais que vocês já desejam. Então pensem sobre isso. Nem sempre é só uma coisa muito feliz, nem sempre vai ser uma coisa super alegre, mas faz parte. Acho que é isso que a fotografia nos traz também, né? A fotografia nos traz possibilidade de conhecer os outros e nós mesmos também, tá bom? Deixa eu pegar meu roteiro, vamos lá, vamos partir para o próximo tópico aqui dessa live, porque já foi super filosófico esse começo. Bom, eu falei então sobre a importância de retratar você e o próximo, eu falei sobre lidar com pessoas, que é uma das coisas mais importantes com a fotografia. Eu gostaria muito de me aprofundar em como o retrato me ensinou coisas, eu falei um pouquinho já, mas em como o retrato me ensinou coisas que eu usei em outras partes da fotografia. Então, vamos lá. Não só o retrato, eu diria que tudo que eu fotografei até hoje fez esse trabalho, tá? Quando eu comecei fotografando fotografia de rua, eu aprendi muito a identificar como era a melhor forma de tirar uma foto de uma arquitetura, por exemplo, de representar linhas numa foto. Na prática, não foi só vendo uma aula, não foi em uma faculdade, foi indo lá no campo e fazendo. Inclusive, pessoal, eu acho muito interessante os cursos, eu acho muito interessante como o curso pode abrir opções para vocês na fotografia. Mas não adianta você fazer um curso e não colocar a mão na massa, tá bom? Recado importante aqui para vocês. Então, pessoal, eu acho que vocês já entenderam, ó. A fotografia street, ela puxa isso, ela te ensina a arquitetura, ela te ensina o momento. Quando eu pulei pro retrato, eu aprendi realmente aquela parte de lidar com pessoas. Eu aprendi a dirigir. O que é dirigir, pessoal? Nem sempre quem tá na cena, quem tá aparecendo, seja um modelo profissional, seja um ator, seja uma pessoa inexperiente, aquela pessoa não sabe o que tá acontecendo, como que ela está aparecendo. E você tem que ter o tato de dirigir. E lidar com pessoas fazendo retratos me ensinou muito disso. Eu tive que começar a imaginar as cenas e colocar tudo no lugar. Dirigir é isso, você começa a colocar as coisas no lugar. Você escolhe onde vai estar a sua iluminação, você escolhe a posição da pessoa, você escolhe como ela está se encaixando naquele contexto. Então a direção é muito importante e a prática é a melhor forma de você aprender isso. A direção é um dos pontos mais difíceis de ensinar, cara. É muito difícil mesmo, é muito difícil. Por isso que eu passei muito tempo procurando uma metodologia para ensinar a direção de uma forma eficaz, né? Que fosse eficiente de fato. E eu acho que eu tô encontrando agora. Isso é um bom ponto para vocês aí. Mas a prática na direção é muito legal, sério. E por que eu tô falando de tudo isso? A direção
entender sobre linhas, entender sobre o momento da foto, entender como que eu vou lidar com pessoas pode me ajudar em qualquer área da fotografia e pode me ajudar em qualquer área da vida. Você aprende a tomar decisões, você aprende a respirar fundo quando uma pessoa te trata meio mal, você aprende a se impor diante de situações. Isso tudo a fotografia me trouxe. E lidar com retratos me trouxe mais ainda, porque eu fui obrigado a lidar com pessoas, foi parte do que eu desejei fazer por muito tempo, lidar com pessoas. E eu tô fazendo isso agora. Eu tô fazendo uma live para 140 pessoas assistindo ao mesmo tempo, agora. E eu tô lidando com vocês. Querendo ou não, quando eu olho pro lado aqui, eu tô vendo os comentários de vocês. Eu tô lendo cada coisinha que vocês estão me falando. Isso é lidar com pessoas, isso é aprender. E por isso que lidar com pessoas pra mim é muito importante quando eu tô lidando com vocês também. Quando eu tô lá no Instagram, quando eu tô respondendo todo mundo, quando eu tento, interagir com vocês de volta. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que todo fotógrafo e fotógrafa tem que saber, lidar com pessoas. Vocês veem como é importante? Muitas pessoas falam, não, mas pra que eu vou aprender sobre retratos? Por que se eu não quero fazer retrato? O que isso vai me dar de bom? Cara, cada área da fotografia vai te dar uma coisa de bom. Vai te trazer uma habilidade que você não ia conhecer em outra área da fotografia. E é assim que vai funcionar, tá? Vocês precisam experimentar. Quando a gente tá falando de começo, o começo pra muita gente, principalmente agora, com tanto conteúdo, com tanta coisa pra consumir, é uma coisa que acontece muito rápido. A pessoa começa, em uma semana ela já tá vendendo ensaio, em uma semana ela já tá vendendo um curso, em uma semana ela já tá vendendo milhares de coisas. E tudo bem, não vou falar que isso é proibido, mas talvez isso não seja a trajetória mais legal a se seguir, né? Talvez vocês tenham que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Talvez faça parte de vocês ter mais paciência e aprender sobre a fotografia vivendo ela em vários cenários diferentes. Vocês testando fazer um casamento, vocês testando fotografar uma criança, um adulto, fotografar um prato de comida, fotografar um carro. Cada um desses tipos de fotografia que eu acabei experimentando me trouxe um benefício. E nesse começo vale a pena vocês darem uma olhada em vários tipos de fotografia antes de decidir, antes de falar, não, a minha vida vai ser fotografando retratos, a minha carreira é só fazendo ensaio de pessoas. Nem sempre esse é o caminho certo a seguir. Muitas vezes vocês vão acabar se arrependendo disso. E eu fico muito feliz de ter passado por esse caminho dessa forma, de ter aprendido, de ter lidado com outros tipos de fotografia, até decidir o que eu gostava e, mesmo assim, a gente vai mudar, a gente vai acabar indo para outras áreas com o passar do tempo. Hoje eu gosto de fotografia de retrato, sim, mas eu adoro fotografar carro, eu adoro fotografar documental na rua, eu adoro fotografar viagem, cara, eu adoro fotografar várias coisas. Não é só uma coisa que vai fazer com que a gente escolha o rumo do resto da nossa vida, tá? Beleza. Nossa senhora, gente. 18 minutos e eu já falei tanta coisa. Nem sei se tá muito massivo pra vocês. Mas eu falei bastante, né? Mas vambora. E aí, pessoal, eu falei um pouco agora de uma contextualização mais inicial da fotografia, né? Como no começo a gente tem que aprender de vários tipos de fotografia, a importância de como isso vai levar pra nossa carreira, lidar com pessoas. Agora eu queria falar um pouquinho sobre planejamento. Porque eu acho que o planejamento tá ligado, e eu aprendi muito isso com retratos, e ele tá ligado a boa parte da fotografia. E junto com isso eu queria falar um pouco do processo de pré-produção, tá? Vamos nessa, vamos começar então esse papo. Bom, por que a pré-produção é tão importante? E por que isso me ensinou muita coisa na fotografia? Quando você aprende que você pode controlar, que você pode dirigir as coisas, você começa a entender que boa parte do trabalho do fotógrafo tá nas decisões. Não é simplesmente saber a técnica de manusear uma câmera, de levar lá, de fazer fotos lindas, de entender da luz, mas sim de comandar às vezes uma produção. Isso é muito interessante, que a gente tem essa autonomia para aprender a dirigir as situações, para a gente aprender a planejar as situações. Sendo assim, todo fotógrafo tem que ter um conhecimento de várias outras coisas, não só da própria fotografia. E eu costumo explicar um pouco disso falando da pré-produção. O que é a pré-produção de fato? Muitas pessoas pensam na fotografia como um momento de fotografar, né? Então ela quer aprender todas as técnicas no momento, e como uma edição. Então por isso que ela quer aprender a mudar a cor do fundo, a desfocar o fundo na edição, a arrumar a foto dela que saiu meio errada. Enfim, não posso julgar que essas coisas são erradas, inclusive eu já passei por várias fases dessas, tá?
Opa! E eu acho que faz parte. Mas, sinceramente, hoje em dia, eu até postei nos stories esses dias, eu acho que um dos pontos principais da fotografia que mais aflora a minha identidade fotográfica é a produção. É como eu monto um ensaio, é como eu monto uma situação que vai acontecer. E como que eu falo de montar? O que eu tô falando quando eu falo de montar? É de fato a gente ter todos os pontos de decisão antes do ensaio. E quais são esses pontos? Vamos lá, vamos começar então. A pré-produção pode se dividir em algumas etapas, tá? Eu vou pegar as etapas de pré-produção para falar de ensaio mesmo, que eu acho que fica mais prático de explicar. O primeiro ponto da pré-produção, pessoal, são as referências, tá? As referências são muito importantes, porque elas são meio que o combustível para a gente entender, começar a entender, na verdade, como que funciona a fotografia, o que é legal, o que tá em tendência, o que tá bacana, o que você gosta de ver, o seu gosto pessoal, né? De fato, de estética. A referência, ela vem pra meio que dar aquela faísca inicial e começar as ideias, tá? Isso é muito importante. A gente tem que ter muitas referências. E eu não vou me estender sobre referências hoje aqui, porque a live de amanhã, bom, spoiler pra vocês, a gente vai falar sobre referências, eu vou falar sobre as minhas referências lá também, tá? As referências são muito importantes, elas vêm antes de tudo, porque elas trazem a chama dessas ideias, tá bom? Depois que a gente tem as referências, a gente começa a ter nossas ideias, e uma dica importante para todo mundo que está assistindo, pessoal. Peguem suas ideias e anotem elas. Seja no celular, nas notas, seja num caderninho, em papel, anotem. Já teve várias ideias muito legais que eu tive de ensaio, que eu não consegui fazer muito próximo de quando eu tive a ideia, e depois eu deixei ir, eu esqueci. Então, sempre que vocês tiverem uma ideia muito bacana, muito legal de ensaio, anotem. E tentem escrever, falando bem mesmo o que vocês queriam fazer com aquele ensaio. Eu acho muito bacana isso. Dessa forma a gente não esquece as ideias mais legais que a gente tem, tá bom? Depois que a gente tem ideia, a gente precisa começar a correr atrás de fazer essa ideia acontecer. E como que a gente faz essa ideia acontecer de fato? Primeira coisa que eu gosto de procurar, falando de pré-produção, é ter um acervo, na verdade nem posso dizer acervo, mas uma lista de lugares. Eu acho muito importante que todos nós fotógrafos e fotógrafas comecemos a conhecer vários lugares da nossa cidade, vários lugares onde a gente gostaria de fotografar. E como que a gente pode fazer isso? Pesquisando na internet, saindo por aí, não agora porque tá na quarentena, tá? Mas quando as coisas melhorarem na cidade de vocês, saiam por aí, explorem os lugares, tirem foto dos lugares, marquem a localização, tentem ter sempre uma lista, sabe, de lugares legais, porque isso vai ser importante não só no processo de pré-produção, mas sim para quando você for indicar uma locação para um ensaio de cliente. Você ter ideia de locais legais para fazer fotos é muito importante. E essa lista de lugares vai deixar vocês com opções de onde vocês podem casar uma ideia de vocês com o lugar, tá? É muito importante que o lugar faça sentido com a ideia, sim. Porque se você quiser fazer uma coisa super vintage e você for num lugar super moderno, cheio de prédio espelhado, não vai casar com a sua ideia. Lembra que tudo aqui que a gente tá fazendo é montando uma ideia para ela funcionar, para ela dar certo. Então, vocês têm que prestar muita atenção no lugar que vocês escolhem, tá? Segunda coisa que é importante depois do lugar é a pessoa. Tá, mas e como que eu acho pessoas, tá? No começo, pessoal, é meio que normal que a gente fotografe a família, que a gente fotografe amigos, pessoas próximas. Porque a gente tá começando, a gente ainda não tem aquela coragem de chamar pessoas diferentes, de pessoas novas. Então, é essencial que a gente comece sim fotografando pessoas que a gente conhece, pra gente conseguir começar a construir um portfólio legal. Mas depois disso, vocês têm que começar a procurar pessoas que casem com as ideias de vocês. E procurar nas redes sociais e achar pessoas que se encaixem melhor com o que vocês estão pensando. E é muito importante isso, tá? Eu sei que essa pré-produção ela vai funcionar um pouco diferente para os clientes. Mas quando a gente está falando de um ensaio que vai passar a nossa identidade, a nossa cara, é muito legal que vocês conheçam pessoas novas, que vocês tenham até um acervo, não posso dizer, mas que vocês salvem o perfil de pessoas, que vocês convidem pessoas diferentes para fazer os ensaios. E como que vocês fazem isso?
Eu recomendo que vocês usem as próprias redes sociais. Eu uso o Instagram. E eu uso muito aquela página... Página não, né? Aquela parte do Instagram, quando você segue uma pessoa, aparece uma setinha do lado. Quando você clica naquela setinha, tem sugestões de pessoas novas. Lá você vai encontrar perfis de pessoas parecidas com a qual você está olhando o perfil no momento. Então você consegue encontrar pessoas novas. E aí você consegue, né, chamar pessoas diferentes. E uma coisa, antes de que muitas pessoas vão falar, ai, mas eu tenho medo, ai, mas e se não dá certo? Gente... O sim, vocês têm que correr atrás, porque o não você já tem. Quantas vezes eu já chamei uma pessoa que eu achei que nunca ia topar fazer foto comigo, mostrei, falei da minha ideia, contei, expliquei, e a pessoa topou. Então o não você já tem. Corram atrás do sim, tá? E, né, comecem a chamar pessoas novas que combinem com as ideias de vocês. Depois disso, o terceiro ponto dessa pré-produção, que é extremamente importante, é que vocês aprendam a lidar com... São coisas que o fotógrafo tem que saber, mas nem necessariamente ele tem que saber fazer. Mas você tem que entender um pouco sobre roupa, vocês têm que entender um pouco sobre maquiagem e cabelo. Sim, é importante que nós aprendamos a fazer isso, porque só dessa forma você vai conseguir dirigir como a foto, como a produção deve acontecer. Para você conhecer maquiadoras, para você conhecer cabeleireiros, para você conhecer stylists, brechós e afins, para você conseguir fazer uma produção legal. Se você não faz a produção de roupa, de objetos, de trazer essa caracterização para a hora da sua foto, a chance dessa foto não ficar imersiva, não parecer certa, não parecer ter sido, né, pensada, é maior. Isso é muito importante, tá? Eu recomendo muito, muito, muito mesmo que vocês façam isso. Que vai ajudar bastante na carreira de vocês. Vocês têm que conhecer um pouquinho. E pra conhecer, eu recomendo... Criem pastas no Instagram, por exemplo, uma pasta só de roupa, uma pasta só de cabelo, uma pasta só de maquiagem. Usem o Pinterest pra isso também, porque é bem bacana, tá? Mas é importante que vocês saibam sobre isso também. Bom, então a pré-produção é isso. Vocês vão ter a ideia... né? Vocês vão ver a referência, vocês vão ter a ideia, vocês vão procurar o local, a pessoa e vão produzir o ensaio, né? Roupa, cabelo, maquiagem, objetos, e isso tudo vai fazer o seu ensaio acontecer de uma forma muito mais legal. Todo esse planejamento é o que mais faz a minha fotografia ter característica que ela tem. Não é só um tom frio na edição, não é só um ângulo, não é só uma lente. Tudo isso vai construir a fotografia. A fotografia ela é muito, muito mais da pré-produção, de você decidir, de você montar as coisas, de você fazer tudo casar, do que ser só uma edição depois. Isso é um recado muito importante pra vocês, sério. E eu acho que já é interessante eu usar esse gancho aqui, que a gente tá falando, né, sobre pré-produção e tal, que a gente já tá levando para um lado de identidade, para falar sobre identidade fotográfica, que é o assunto principal dessa aula de hoje, tá? E é o assunto final dela também. Por que eu vou falar disso, pessoal? Eu acho muito importante. A nossa identidade, e eu já fiz pesquisa disso no Instagram, é engraçado. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas no Instagram, no meu grupo do Telegram também. Eu gosto de entender das pessoas o que elas acham que faz a identidade de um fotógrafo. E muita gente acha que é só edição. Pasmem. A edição é o que faz a identidade de um fotógrafo. Vocês acreditam nisso? É até uma coisa que eu gostaria de ver vocês... Comentem aí na live. Vocês acreditam que a identidade de um fotógrafo é muito mais da edição do que do resto? Na minha opinião, não é. Mas eu vou deixar vocês comentarem ali. Só porque eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou tomar uma água aqui. Deixa eu tomar mais um gole. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu acho que a identidade fotográfica, eu vou começar bem lá de trás e aí eu vou trazendo outros pontos, tá? Lembra no começo da live que eu citei Sebastião Salgado, né? E aquela coisa do fotógrafo, tudo que ele vive ele passa no trabalho, é um dos pontos primordiais para definir sua identidade. Pois é, tudo que você vive, tudo que você fotografa, tudo que você vê, tudo, literalmente tudo vai trazer um pouco da sua identidade fotográfica, vai. Sabe por quê? Durante todo esse tempo que você viveu, tudo que você consumiu na sua vida, os filmes, séries, arte, tudo que seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou, isso vai acabar construindo o seu gosto estético, visual, enfim, isso vai construir o seu gosto diante do mundo. Então, o que você acha bonito, o que você acha legal, o que você não acha bonito, o que você não acha legal, tá atrelado a isso. Não é só o que você vê no Instagram. Muitas vezes você vê um fotógrafo que faz uma foto impecável, bonita e tal,
Mas tal cor que tá naquela foto não te deixa feliz, não é legal. Por quê? Na sua identidade, no que você é, dentro do seu gosto, aquilo não se encaixa. Não é o que você gosta. E a identidade começa aí. Por que eu falo disso? Quando as pessoas entram na fotografia, e até quando elas já estão faz um tempo, né? 1 ano, 2 anos de fotografia, elas já querem buscar uma identidade. Não, eu vou fazer sempre essas cores que as pessoas vão sempre reconhecer minhas fotos. Não, quero fazer aquilo porque sempre vão reconhecer minhas fotos. E talvez nem seja o momento de ter uma identidade. A identidade ela é uma coisa que vai se maturando, ela é uma coisa que vai se construindo ao longo do tempo. Vocês veem, hoje vocês falam, não, porque a identidade do Gui é tal, quando eu vejo a foto dele eu já sei. Só que durante 4 anos de fotografia, 5 anos de fotografia, isso não acontecia. As pessoas não enxergavam isso. Porque eu fui aprendendo, eu fui aprimorando, eu fui começando a colocar mais do que eu era na minha fotografia. Foi a partir desse ponto, quando eu consegui encontrar o meu lado, quando dentro de todos os fotógrafos que eu conhecia, todas as pessoas que eu dava rolê com, tudo, quando eu consegui me encontrar dentro de todo esse ambiente da fotografia que eu tava, que eu comecei a receber essas mensagens, que eu comecei a expor a minha ideia pro mundo. Foi só a partir daquele momento, antes não tinha isso. E é importante que vocês aprendam sobre isso, é muito importante. Porque eu acho que a identidade é uma coisa que a gente tem que ter paciência. Ela vai se construir com o tempo. E a gente tem que ter paciência sobre isso, tá? Muito importante que a gente tenha paciência. E não é porque eu perguntei pra vocês sobre a edição que não quer dizer que a edição não faça parte da identidade de um fotógrafo. Ela faz sim. Assim como o equipamento que essa pessoa usa. A lente que o fotógrafo usa, por exemplo, hoje em dia vocês enxergam muito da minha identidade, aqueles ângulos mais tortos, aquela distorção, a grande angular. Porque é um equipamento que eu decidi começar a usar, que eu decidi trazer para o meu trabalho e que começou a se tornar parte da minha identidade. Olha só, a lente me ajudou a construir mais ainda a minha identidade. Bacana, né? Interessante. A minha câmera, não vou dizer que mudou muito nisso, mas a lente mudou pra caramba. Outra coisa que mudou muito a minha identidade, quando eu comecei a lidar com a direção de uma forma diferente. Por muito tempo eu fazia fotos só sorrindo, aquelas fotos meio clichês, alegres, na natureza, a mesma coisa de sempre. Depois de um tempo eu comecei a me interessar por outros ambientes, comecei a me interessar por outros tipos de iluminação, comecei a me interessar também por outros tipos de expressão, trazer fotos mais bravas, mais melancólicas, tristes, mais revoltantes. Comecei a trazer outros tipos de foto, outros tipos de expressão para as fotos. Isso se tornou parte da minha identidade também. Vocês estão percebendo onde que eu estou querendo chegar? A identidade, pessoal, ela não vem de um ponto só. Ela vem de muita coisa. E ela volta para aquele lugar onde tudo que você vive, que você vê, que você aprende, se encaixa na sua identidade. Tudo. Tudo, cara. É bizarro. As pessoas focam só em a cor que eu tenho que usar na minha edição. Não. É aprimorar sua fotografia inteira. É descobrir uma lente nova, é aprender uma forma nova de usar a lente que você já tem. É tentar aprender jeitos diferentes de fazer fotografia. É isso que vai te diferenciar do mercado, que vai te diferenciar dos outros fotógrafos. Não é só uma edição, não é só um processo de tratamento de pele. É importante sim, porque isso ajuda a refinar a nossa identidade. Ajuda a colocar uma cara mais característica para aquilo. Mas hoje em dia, quando eu vou fotografar, a foto que eu faço, com a minha produção, com tudo aquilo que eu vi, as referências que eu peguei, aquilo já é meio caminho andado para minha edição. A minha edição, quando eu tô fotografando, ela já tá praticamente definida. Ela não vai se transformar tanto. Ela já tá praticamente definida, cara. Quando eu tô fotografando, eu já sei, tá, na edição eu vou fazer isso, isso e aquilo, porque aí vai dar certo, vai chegar no ponto que eu quero. É aí que tá. É esse o ponto de identidade que vocês querem chegar. Um ponto onde vocês conseguem expor quem são vocês pra fora, achar um diferencial dentro da fotografia, dentro de todo esse mundo da fotografia, achar uma cara que é especificamente de vocês. E essa cara não é só da edição, ela vai vir de vários lados. E você vai aprender a fazer o processo, você vai aprender que pra chegar no seu resultado, da sua identidade, do que você gosta, do que tá dando certo pra você, você já vai saber os passos, os caminhos para andar, pra fazer aquilo dar certo. É aí que a gente começa a construir identidade, é aí que a gente começa a chegar num ponto que a gente fica satisfeito com o nosso trabalho. E não pense que é o ponto final, não pense que tudo bem, cheguei nesse ponto, agora não tem mais o que aprender, minha fotografia é assim, ela tá foda. Não é. Ela é uma constante, porque você tá aprendendo, você como ser humano tá mudando, você como ser humano tá absorvendo, né, coisas diferentes. E naturalmente sua fotografia vai mudar, sua identidade também vai mudar. Ela não é uma coisa concreta, ela não é uma coisa única, né?
a gente vê vários fotógrafos que têm uma identidade que eles tentam manter por muito tempo, mas chega um momento que se continua na mesmice igual pra sempre, as pessoas ficam de saco cheio, o mundo fica de saco cheio. E eu acredito, e eu tenho praticamente certeza, que essa pessoa também fica de saco cheio. Porque quando você fica preso a uma coisa que até certo momento dá certo comercialmente e depois para, você fica frustrado com o que você faz. Então, esse lado de identidade, ele tá fluindo e junto com aquele lado mais comercial, posso dizer, em equilíbrio o tempo todo. Você tá fazendo o que você acredita que vai dar certo e você tá tendo feedback do mundo comercial, das pessoas que te contratam e também de você mesmo sobre o seu próprio trabalho. Olha que bacana, né? A fotografia, ela é uma coisa que não é muito unilateral, né? Você vai vendo e aprendendo de vários lados. E eu acho isso muito bacana, eu acho muito interessante essa relação que a gente tem com a fotografia. Bom, pessoal, eu acho que deu pra vocês entenderem sobre identidade, sobre esses pontos, a pré-produção também. Eu acredito que foi um bate-papo, assim, foi uma troca de ideia muito filosófica em alguns pontos, mas é de fato o que eu acredito, é de fato o que eu venho desenvolvendo de pensamento durante muito tempo, com conversas com outras pessoas, com outros profissionais. A gente vem aprimorando essas ideias e eu acho muito legal passar isso pra vocês, porque o mundo da fotografia fala muito de dinheiro, o mundo da fotografia fala muito de edição, o mundo da fotografia fala bastante dessas coisas que, por mais que sejam muito importantes para o nosso trabalho, se você coloca tanta importância nelas, elas começam a se tornar superficiais. E não é legal. Não é para isso que a fotografia tá com a gente. Então é importante que vocês pensarem e terem esse papo, começarem a desenvolver esses pensamentos, porque isso pode ajudar vocês, isso pode trazer formas novas de vocês lidarem com a própria fotografia que vocês desenvolvem, tá? Bom, pessoal, nossa senhora, vocês falaram um monte, cara, que massa. Meu Deus, é muito comentário. Eu gostaria, eu acho que eu vou abrir, pessoal, a gente tá com quase 40 minutos de live já. Estamos aproximadamente com 40 minutos de live. Eu gostaria de abrir um espaço para vocês agora, para mandar perguntas sobre tudo isso que a gente falou agora. Mandar perguntas sobre tudo que a gente conversou até agora, tá bom? Sobre identidade, sobre pré-produção. Mandem algumas perguntas, eu vou escolher algumas dessas perguntas pra gente responder agora na live, tá? Eu vou deixar a live fluir até 55 minutos, perto de 1 hora, daí a gente finaliza, tá bom? E já gostaria de avisar algumas pessoas aí que estão na live que eu vi umas perguntas que perguntaram sobre o PDF. A gente vai entregar o PDF e vai subir a live amanhã já pra vocês, tá? Amanhã já vai estar ao vivo não, né? Amanhã já vai estar o link pra vocês. A gente vai mandar e-mail e tudo mais, vai estar tudo disposto numa página de blog que a gente abriu só pra essa maratona. A gente vai deixar lá o link da live pra vocês assistirem, né? Dessa primeira live, pra quem quiser rever. E o PDF também vai pra vocês amanhã, que a gente vai começar a transcrever assim que acabar já, tá bom? Vamos lá. Que é a identidade que eu quero? Tiago Agrias perguntou como que você pode ter certeza que a identidade que eu quero seguir vai ser aceita pelo público. Aquilo que eu falei, Tiago, a identidade e o seu lado comercial, eles estão sempre andando ali em equilíbrio, paralelo. E por que eu falo em equilíbrio? Porque você vai ter que deixar algumas coisas da sua identidade um pouquinho de lado em alguns momentos, e você vai ter que, né, espremer o lado comercial em alguns momentos também, para você sobressair o seu lado mais, né, artista. Então vai ser importante ter esse equilíbrio. E é muito importante que você tenha comunicação com os clientes que você já tem, com as pessoas que você já conhece, com o público que você quer atingir, para entender se eles estão curtindo, o que eles querem, o que eles mais gostam, o que eles gostariam de ver. Isso é importante. Esse diálogo tem que estar sempre acontecendo, tá? Vamos lá. Vinícius Fotógrafo. Tenho medo de mudar meu estilo e afetar meus clientes. Tem algo que eu posso fazer para isso não estranhar muito? Vinícius, acho que é interessante você levar o processo como uma... São fases, sabe? É uma coisa que você vai gradualmente fazendo. Não quer dizer que você precisa mudar sua fotografia da água pro vinho, ou do vinho pra água de um dia pro outro, tá? É uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. Você vai
começando a introduzir, você vai começando a fazer. Quando eu comecei a fazer fotos com grande angular, eu tinha medo de postar porque eu achava que as pessoas não iam gostar, que aquilo ia me afetar profissionalmente. E acaba que hoje faz parte da minha identidade e vocês gostam pra caramba. Então, é um processo. Vamos lá. Vamos ler o resto. Jules Leal perguntou: já aconteceu de você planejar tudo, chamar o modelo que queria e não gostar do resultado? Já, muitas vezes, muitas não, algumas. Algumas vezes já aconteceu e faz parte. Faz parte, nem sempre a sua produção vai dar 100% certo. Às vezes você não vai escolher a pessoa certa. Às vezes a pessoa que você escolheu não vai estar animada com a sua ideia que você quer fazer. Acontece, faz parte. Nesses momentos você tem que só rever o que você gostaria de mudar. Às vezes refaz o ensaio. Faz parte. Vamos lá. Eu vou pegar perguntas que tem mais a ver com o tema hoje, tá, pessoal? Eu acho que é importante. As coisas mais técnicas eu deixo para os dias que fizer sentido com a aula. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Gabriel Santos. Gui, o que você acha dos sites de fotografia? Por exemplo, o Pinterest. Você acha que é uma boa plataforma de aprender a produção de modelo, posições e afins? Gabriel, eu acho que a direção, essa coisa funciona um pouco mais complexa do que ver as referências, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver nas próximas lives aí, que vai ter uma live que a gente vai falar mais disso. Entretanto, eu acho que são sites legais, só que vocês não devem ficar presos a estéticas específicas. Tem gente que segue só algumas pessoas no Instagram e fica preso à estética que essas pessoas postam. Siga constantemente pessoas novas, consuma conteúdo de fotografia sempre novo e diferente, porque dessas formas vocês ampliam os horizontes de vocês em relação a referências também. Joca F. Souza. Acha viável convidar pelo menos uma pessoa para ensaio de portfólio por semana? Super acho, cara. E eu já fiz muito mais do que isso. Teve semana que eu tava cheio de ideia, com vontade de produzir. Quando você tá criativo, você fica desse jeito, né? Quando você tá naquele momento que você tá, meu Deus, cheio de ideia. E já teve semana que eu fiz 3, 4 ensaios de portfólio. Eu acho bacana porque acabo expondo o meu lado, né, mais artístico para fora e consigo produzir mais conteúdo para postar, tanto para os meus clientes, enfim, para movimentar as redes sociais. Acho bacana. Marcela Santos. É importante criar uma identidade através das organizações das fotos no feed? Alguns fotógrafos postam uma linha toda de fotos de um modelo, outros postam de forma aleatória. Eu não me importo muito com essa organização de feed. Por quê? O feed pra mim ele é meu portfólio. A pessoa vê organizado, uma linha ou tudo corzinha igual, eu acho que não vai mudar muito minha vida. Inclusive já tentei fazer isso e já tive problemas em relação a isso. Já teve vezes que eu fiquei preso em querer fazer esse negócio de linhas, né? De sempre ser uma cor igualzinha e tudo mais. E eu acabava postando fotos minhas que eu achava medíocres pra só preencher um espaço. Hoje em dia eu posto só as sequências e fotos que eu realmente gosto. Genuinamente eu adoro as fotos que eu posto. E eu acho que isso é o mais importante. Lembrando que o portfólio é o trabalho que as pessoas vão ver que você faz. Se você colocar uma coisa que você não acredita que é legal, que você não gosta, não faz sentido. Vamos lá. Henrique F. Ferreira. Como faço para fugir um pouco do retrato? Se você quer aprender sobre outras áreas da fotografia, eu recomendo que você corra atrás de pessoas que fazem isso e que você tente produzir por você mesmo. Por exemplo, se você quer aprender sobre fotografia de gastronomia, começa a pegar, tenta fazer algumas coisas em casa ou compra um lanche e tenta fazer foto. Comece a experimentar do jeito que você puder a fazer as fotos da área que você quer seguir. Porque assim você começa a ter um pouco mais de portfólio, você começa a treinar a experiência, começa a lidar com os profissionais da mesma área e assim você começa a aprender muito mais. O Ai Murilo. O processo de identidade visual nunca será fácil, mas continuar com a mesma referência sempre seria um erro? Sim, muito erro. Porque às vezes essa referência pode acabar te puxando para um lado ruim, pode acabar te atrapalhando no processo criativo, pode acabar te tornando refém. E a gente vai falar mais disso amanhã. Então segura aí essa pergunta. Deixa eu ver aqui mais uma. Raíssa Constantino. No início é válido fazer bastante fotos de portfólio? Sinto que só faço isso e não chego a lugar nenhum. Sim, é válido fazer fotos de portfólio sim.
você tem que começar a considerar suas fotos de portfólio como um investimento. É um investimento de tempo e dinheiro que você está fazendo para alcançar pessoas novas, para produzir coisas diferentes. Só reveja suas estratégias, reveja como você está lidando com a sua rede social e continue persistindo. Por muito tempo, ninguém via minhas fotos que eu postava e eu continuava postando, porque eu gostava e eu acreditava naquilo. O YouTube é a mesma coisa. Não é uma rede social que tá bombando pra mim, mas eu acredito que o canal faz bem pras pessoas, que ele dá certo, que ele ajuda, e eu vou continuar fazendo. Vocês têm que levar esse pensamento quando vocês sentirem que o projeto não tá indo legal. Vamos lá. Deixa eu botar na escolha. Deixa eu dar uma olhada. A gente tem bastante perguntas. Tô lendo aqui as que mais se encaixam com a situação. Vinícius Fotógrafo. Gui, como você separa suas fotos de marca e de retratos? Tem alguma outra conta de Instagram separada para ter essa divisão diária? Não, eu não separo. Algumas fotos de marca que eu fiz que eu acho que combinavam com o meu feed ou que combinavam com o que eu queria passar nas minhas redes sociais, eu postei no meu Instagram. Vocês podem ver lá. Tem uma moto passando. Já tem lá no meu Instagram, vocês podem ver lá. Só ir descendo lá no meu Instagram que vocês já conseguem achar. E outra forma para organizar, eu fiz um site onde eu tenho tudo organizadinho sobre retratos, sobre casais, sobre marcas, assim, deixa mais separadinho, tá? Mas eu vou falar mais disso também em uma aula desses 10 dias que a gente vai ter. Vamos ver. Transição do seu estilo antigo para uma nova identidade fotográfica. Gui, o Leonardo Bittencourt perguntou: Gui, como você acha que deve ser feita a transição do seu estilo antigo para sua nova identidade fotográfica? Começa a postar, começa a mostrar, começa pelo menos a colocar um pouco lá nos seus stories, pergunta, mostra para as pessoas que te seguem, que você conhece, o que elas estão achando, se elas preferem um ou outro. Começa a fazer pesquisa, gente. Vocês têm uma ferramenta muito importante que é a própria rede social. Ela te conecta a pessoas e você tem que se comunicar, você tem que estar ali interagindo com as pessoas, perguntando, sabe? Fazendo acontecer. Não é só uma situação muito passiva. Bruna das Neves. Você pegava as pessoas do portfólio considerando a reputação delas? Por algum tempo eu já fiz isso. Sobre parcerias, eu acredito que vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, mas eu já tive parcerias com pessoas que tinham uma reputação no sentido de seguidores que era enorme e que não me trouxe meio que benefício e crescimento nenhum, e teve parcerias que eu já fiz com pessoas que tinham praticamente nada de números de rede social, que me trouxeram muito mais benefício, que me trouxeram muito mais pessoas para ver meu trabalho. Então, com isso eu aprendi que o que melhor se importa é que a pessoa se encaixe com a minha ideia e que ela tope a minha ideia, que ela esteja a fim de produzir junto comigo, que ela esteja a fim de realmente ajudar a fazer a ideia acontecer. Gabriele Souza. Gui, eu ouvi falar que tem que montar um portfólio diferente para cada estilo, é isso mesmo? Gabriele, eu acho que não tem regra sobre isso. O que eu não recomendo tanto? Você ter milhares de estilos super mega diferentes dentro de um próprio Instagram sozinho. Por exemplo, eu não postaria num Instagram que tem fotos de grávida, de crianças, fotos sensuais. Acho que não faria muito sentido. Então, é muito de unir nichos que se encaixam dentro de uma página, tá? Não sou contra mostrar coisas diferentes. Por exemplo, quando eu tiro foto de carro, eu posto no meu feed. Quando eu tiro fotos de objetos ou coisas diferentes, às vezes eu deixo só pra postar nos stories. Mas eu uso todas as ferramentas dentro do meu perfil do Instagram pra mostrar o meu trabalho, tá? Não especificamente eu posto tudo e pra separar, realmente eu uso o site. Seus trabalhos para edição interferem na minha identidade? Fernando Salles. Gui, uma mega dúvida. Editar e depois postar fotos de outros fotógrafos que disponibilizam seus trabalhos para edição interferem na minha identidade? Fernando, eu não vou falar que interfere na sua identidade, mas de fato deixa confuso quem tá olhando o seu trabalho. Porque muitas vezes, se você colocar muitas fotos que você baixou, esses RAWs que o pessoal acaba disponibilizando, que até eu mesmo já disponibilizei, edita e posta no seu Instagram, as pessoas vão ficar confusas em saber qual que é o seu trabalho, o que você construiu do zero e o que você só editou. Eu acho que tem que ter um tato em colocar o material quando for editar e colocar na própria rede social. Às vezes fazer isso, por exemplo, uma vez só, 2 vezes só, mas não lotar o perfil com fotos de outras pessoas, porque eu acho que acaba não ajudando muito.
Vamos lá. Igor Lopes falou que ele tá em Portugal, passando mais uma madrugada aprendendo. Que legal, Igor. Muito obrigado por estar aqui, que é muito bacana ver o pessoal de outros países aqui junto. Pessoal, já estamos chegando em 50 e poucos minutos. Eu vou pegar só mais uma pergunta aqui, tá? Deixa eu ver. Vinícius Fotógrafo, usar a mesma conta do Instagram para o trabalho e o pessoal atrapalha o negócio? Eu acredito que não atrapalha, Vinícius, porque eu acho que é interessante, em certos níveis também, não é mostrar tudo do seu lado pessoal, não é postar selfie no meio das fotos que você tira, mas mostrar um pouco do lado pessoal torna a sua identificação com quem te segue um pouco mais natural, um pouco mais humana. Então eu acho bacana, eu acho interessante. Eu mesmo faço isso. De vez em quando eu posto algumas coisas das nossas vidas aqui, que a gente tá fazendo reforma, que a gente tá... Enfim, coisas da nossa vida. Eu acho interessante postar, tá? Eu não acho que é um problema, mas eu acho que tem limite. Caroline Cecília, gosto de retrato e macrofotografia. Será que é possível juntá-las para criar uma identidade? Com certeza, Carol. Com certeza. Una o macro com o retrato, que eu tenho certeza que vai ser alguma coisa legal. Você consegue produzir umas coisas bem bacanas. Já dá pra ter várias ideias aqui na cabeça, viu? Acho que ficaria interessante. E mixa isso, faz sequências, faz aquelas fotos que tem várias fotos em uma só, né? Meio que colagem. Dá pra fazer umas fotos bem legais. Bom. Pessoal, eu acho que dentro das perguntas que vocês mandaram, as que se encaixavam com o assunto de hoje já foram, tá? A gente já tá com quase 1 hora de live, então eu vou finalizar a live aqui por hoje. Lembrando que estamos gravando a live e ela vai ficar completona pra vocês ao vivão em breve. A gente vai liberar um link pra quem quiser reassistir, pra quem não conseguir assistir tudo também. E a gente vai transcrever um PDF dessa aula pra vocês logo em seguida, tá bom? Amanhã já deve estar tudo pronto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que tenha sido uma experiência interessante pra vocês, tá? Vejo vocês aí nas próximas. Amanhã a gente já tem mais uma às 8 horas, mesmo horário, mesma vibe, tá? Amanhã a gente vai falar já sobre outro assunto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em todas as próximas lives. Acompanhem tudo bonitinho. Quem não tá lá no meu Telegram, entra lá, porque, né, tem bastante conteúdo legal lá no Telegram. E é isso. Muito obrigado mesmo a todos vocês que ficaram aqui até agora. Foi muito, muito, muito bacana ter todos vocês aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Vejo vocês nas próximas lives. Até mais. Falou.